Boa tarde a você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, aqui em Cachoeira Paulista, você que está em casa nos acompanhando, ou quem sabe no trabalho, viajando, enfim. Obrigado por você estar com a gente neste final de semana tão especial, onde todos nós estamos sendo provocados pelo próprio Deus. Provocados ao quê? Provocados a descobrir a vontade dEle a nosso respeito. Se nós estamos aqui hoje como Canção Nova, todos aqueles que por aqui passaram, irão passar, é porque um dia foram provocados, é porque um dia foram despertados, e a partir disso puderam corresponder à vontade de Deus a seu respeito. E tenho certeza que você também, através deste final de semana, tem algo da parte de Deus para receber, tem algo da parte de Deus para ouvir. Por isso, prepare o seu coração e deixe-se provocar. Deus, Ele nos cerca, Deus, Ele nos persegue, Deus, Ele nos provoca. Então, Deus tem algo a derramar sobre os nossos corações. Amém? Eu me chamo Tiago Marcon, tenho 38 anos, sou membro da comunidade Canção Nova há 16 anos, sou celibatário também já, com compromisso firmado aí há 10 anos no total, resido aqui em Cachoeira Paulista, e feliz em poder dar o meu sim a Deus todos os dias, neste carisma pelo qual Deus me salva todos os dias, Através do carisma, através do dom que Ele me deu, não porque sou digno, merecedor, competente, mas porque sou muito necessitado. Eu demorei algum tempo para entender isso, mas eu constato com clareza hoje do quanto eu preciso da Canção Nova. Do quanto eu, Tiago, preciso dela, porque é através desta comunidade, é através deste carisma que foi me dado, que o Senhor me santifica. Como disse o Senhor, Ele me salva todos os dias. O Senhor me coloca nos trilhos de novo, quando eu estou me perdendo. Então eu entendi que eu preciso também da Canção Nova, eu preciso dela. E aí, o que eu faço é colaborar, é ofertar a minha vida neste carisma, para que através da minha vida, deste vaso de barro que sou eu, outras pessoas também sejam alcançadas. Deus, por pura misericórdia, escolhe, por pura misericórdia, se utiliza de nós para alcançar outras vidas. E é bonito poder perceber que eu faço parte de um projeto muito maior. A Canção Nova, ela faz parte de um projeto muito maior, que é o desígnio de Deus em relação à humanidade, de levar a salvação, de resgatar as vidas. E é por isso que nós fazemos isso com empenho, e é por isso que nós estamos aqui. Por isso eu começo esse momento de partilha agradecendo muito a Deus mesmo, com toda a minha fraqueza, a minha pequenez, porque Ele me escolheu. E tenho certeza que Ele também te escolheu para algo. Deus te escolheu para algo. Agora vai de você descobrir o para quê Ele te escolheu, porque você tem um lugar no plano dEle, no plano de salvação dEle. Deus quis contar com pessoas, sempre foi assim. Ele precisaria? Não, porque Ele é Deus, mas Ele quis contar conosco, que nós fôssemos participantes e colaboradores do seu desígnio de amor sobre esta terra. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1, 4. Essa passagem bíblica que está norteando esse provocação. E eu quero trazer, como parte de contribuição, um ponto desta passagem bíblica tão rica. Confesso a você que, nas várias missões que já fui, naquilo que Deus me confiou, eu sempre rezo com essa passagem bíblica, porque ela corresponde muito àquilo que eu sinto. Então eu sempre rezo com ela pedindo a graça a Deus. Jeremias 1, 4. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. E te havia designado profeta das nações. Eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar. E a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não deverá temê-los. Não tenha medo, porque eu estou contigo para te livrar. Não
tenha medo deles. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura e os vários personagens bíblicos que foram chamados e eleitos por Deus, nós podemos perceber na narração do chamado, na narração da vocação, de cada uma dessas pessoas eleitas, pontos e características comuns em um chamado, e eu quero partir daí. 2 pontos. Na verdade, a narrativa de uma vocação e o espaço onde ela acontece. Vamos entender. Nós podemos ver a vocação de Jeremias, como essa que eu acabei de ler aqui, Samuel, Moisés, Eliseu, Ezequiel, todos estes do Antigo Testamento, e nós vamos perceber pontos comuns nesse chamado. Como também, se nós formos desbravar no Novo Testamento, aqueles que foram chamados por Jesus, nós também podemos perceber qual é essa narrativa vocacional que acontece na vida de um eleito, de um chamado por Deus. A primeira coisa que acontece são 6 pontos. Deus irrompe, isso é, Ele entra, Ele intervém na consciência da pessoa. Então, há um rompimento da surdez, porque Deus chama aquela pessoa, por isso Deus irrompe, Deus ele intervém, por isso Deus ele se manifesta, ele chama. É aquele primeiro impacto que há na vida de um escolhido, de um eleito, de um vocacionado. Depois, nessa narrativa vocacional, tem uma segunda ação, um segundo ponto. O escolhido se assusta e geralmente ele não entende. Então, primeiro, ele é irrompido pela voz de Deus que chama de diversas formas. Depois há um susto, uma incompreensão deste escolhido, que começa a se questionar, mas eu? Como assim? O que ele está querendo dizer? Há um impacto do escolhido, porque ele não consegue entender com clareza o que está acontecendo. Depois do terceiro ponto, da narrativa, de um chamado que Deus faz a alguém, se destaca o Senhor que confia uma missão. Então depois Deus ele começa a revelar, ele chama, há o susto, e aí Deus começa a revelar a missão, porque toda vocação, ela está ligada a uma missão, não tem como desvincular. Todas as vocações portam uma missão. Uma vocação específica em um carisma, em uma congregação, a sua vocação matrimonial, o sacerdote, quando nós paramos e fazemos uma PAN geral, em todos os chamamentos, em todos os chamados, existe uma missão ligada a uma vocação. Deus não vocaciona alguém para ser um enfeite distante. Deus não vocaciona alguém para dizer, nossa, ele é um consagrado, ele é um eleito, olha que bonitinho. Não, ele porta uma missão, isso é, ele vai ter que ir para a prática, ele vai ter que realizar algo dentro desse grande projeto de Deus, o qual nós citamos no início. Depois vem o quarto ponto. Geralmente o escolhido, ele resiste. E por quê? Porque ele se sente pequeno e incapaz diante da grandeza do chamado que Deus faz. Deixa eu partir do matrimônio, como um chamado de tantos que aqui estão, quem sabe nos acompanham em casa, e depois nós podemos aplicar isso ao chamado a uma vocação específica. É ou não é verdade? Por exemplo, quando você se casa, você pode pensar, nossa, eu vou dar conta? Eu vou dar conta de manter o matrimônio? Eu vou dar conta de viver com essa pessoa a minha vida toda? Depois vem os filhos. Nossa, eu vou dar conta de criar um filho, uma filha, é tanta responsabilidade. Da mesma forma, um sacerdote vai dizer, nossa, eu vou dar conta, diante das exigências do sacerdócio, do ministério sacerdotal. Como um consagrado, um religioso, o missionário vai dizer, nossa, eu vou dar conta dessa missão. É normal, é comum e é até bom que aconteça essa constatação. Eu sou muito pequeno e eu sou incapaz de corresponder a tamanha missão, a tamanho chamado. Eu não posso por mim mesmo. Por isso que na narrativa vocacional, esse é um quarto importante passo. O escolhido, ele resiste por causa do sentimento que ele tem de pequenez e incapacidade. Quinto ponto. O Senhor, ele pronuncia geralmente uma última palavra de apoio e de ânimo, pois nesta fase o medo também desponta. Por isso ele diz, não tenhas medo, eu estou contigo. Depois que ele se sente pequeno, depois que ele se sente incapaz, uma das características, um dos sinais das reações que acontecem no coração de um eleito, de um vocacionado, é o medo. E já já nós vamos ter mais nisso. E aí Deus, ele pronuncia a sua palavra,
e diz: não temas, estou contigo. E achei interessante porque diz da pronúncia de uma última palavra. Saiba, quando Deus te chama para algo, Deus ele vai insistir e vai comunicar isso de várias formas. Na verdade, Ele já vai sinalizando durante toda a tua vida, depois você começa a juntar as peças e entender o para que Deus te chama. E Deus ele vai ser insistente. Entretanto, existe um período num chamado vocacional, onde Deus ele se cala. Quando ele já disse tudo. E por que Deus se cala? Para que a voz dele não seja impositiva. Porque a vocação sempre é uma resposta livre. Deus vocaciona, Deus chama, mas Deus nunca impõe. Então Deus é irresistível. Só que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então pode ser que chegue um tempo que você fala: nossa, Deus parou de falar comigo. Se Deus parou de falar com você, é porque Ele já disse tudo o que precisava dizer, agora está esperando na sua liberdade você dar o passo que precisa dar, para que Ele continue te falando e revelando o que Ele precisa. Porque Deus, ele, repito, não vai ser impositivo, mas sempre provocativo, sempre convidativo. Então é importante a gente estar atento em um chamado, porque Deus ele vai revelando. E existem coisas que Deus precisa de uma correspondência primeira para Ele mostrar, para Ele te dizer o que Ele precisa te falar para o passo segundo. Então, Deus fala, espera a minha resposta, eu dou o meu passo. Então Ele começa a falar, porque Deus ele não joga para você o plano dele todo de repente. Ele te fala sim que você é eleito a um grande plano. É chamado, é separado, é escolhido. Entretanto, Ele não revela a totalidade, porque Deus é pedagógico. E aos poucos Ele vai revelando. Tenho certeza, se eu chamar qualquer um dos meus irmãos de comunidade aqui e perguntasse: quando você entrou na Canção Nova, você já sabia tudo o que ia viver, tudo o que ia fazer, como tudo seria e que missão você ia exercer? Não. Não, a coisa ela vai se revelando. A coisa ela vai se desvendando com o passar do tempo e da correspondência que nós vamos dando àquilo que Deus nos chama, no agora. Então eu sempre gosto de dizer, quando falo de vocação: qual é o próximo passo que Deus te pediu? Dê o próximo passo, senão você bloqueia a ação dele naquilo que Ele quer te revelar. Assim acontece com a ação da graça de Deus. A graça de Deus, a graça, né, ela é como se fosse interligada, né? Existe a graça para o momento presente. Então, existe um fluxo de graça. Então, eu preciso corresponder àquela graça presente para que Deus vá me confiando a graça para aquilo que eu vou viver depois. Só que se eu não correspondo no agora, eu começo a comprometer. E por último, sexto passo, a resposta do escolhido. A adesão dele, ou não. Essa resposta pode ser positiva ou negativa. Eu posso ouvir, mas eu posso não querer corresponder. Então perceba que há uma narrativa do vocacionado, há uma narrativa do eleito, e esses passos, esses apontamentos acabam se manifestando hora ou outra, não que sejam nesse sentido, né, um em seguida do outro, mas são momentos que nós vamos viver. Aquele que é chamado vai passar por estes momentos. Falei da narrativa, e em que espaço esse chamado acontece? Isso é o mais interessante. Vamos pegar a figura de Moisés. Onde que esse chamamento aconteceu? Cuidando das ovelhas. Estava trabalhando no ofício dele. Ali que aconteceu, no espaço do trabalho. Samuel é o menino que vivia no santuário, que estava no templo. Então aqui a gente pode até trazer para a nossa realidade, que estava na igreja. Então ali que aconteceu, nesse espaço, o chamamento dele. Eliseu estava trabalhando com bois. Também estava no seu ofício, no seu trabalho. Isaías encontrava-se no templo também. Já Ezequiel, ele encontra-se entre os deportados da Babilônia em terras estrangeiras. Ele não estava no seu habitat. E é tão interessante a gente perceber como o chamado é pessoal, é particular e é único. O chamado de cada um de nós tem as suas particularidades. Mas existe uma mesma forma, porque é o mesmo Deus que chama. Existe uma mesma pedagogia da parte de Deus, com evidências, com pontos muito claros e que perpassam a vida de todo chamado, de todo vocacionado. Então, olha só, onde Deus chama? Ele chama no trabalho, aquele que está lá, exercendo o seu ofício. Ele chama na igreja, aquele quem sabe já está lá exercendo e tem uma inquietude. Ele chama nos lugares longínquos, né? A pessoa ela pode estar deslocada em outro lugar, em uma outra nação. E também Ele chama em casa, como aconteceu com Nossa Senhora. Como uma boa exemplar judia, com certeza, quando o anjo se manifestou, Maria estava envolta também nos seus trabalhos domésticos.
Então Deus ele pode chamar no trabalho, na igreja, na casa, em lugares longínquos. Em todos esses espaços Deus se manifesta. Por isso que o chamado extraordinário de Deus acontece no ordinário da vida. Com exceção de Nossa Senhora ali, né, que de fato teve um anjo diante de si, que disse da missão que ela estava recebendo, e ela também não entendeu tudo de primeira. Deus ele vai falando nos detalhes, e por isso é importante a gente perceber. Porque Deus fala com você de uma forma com a qual você entenda. Deus ele fala com você de forma pedagógica. Então o que Deus tem falado, o que Deus tem insistido, o que Deus tem perseverado na sua fala, no seu ordinário. Isso que é importante. No seu ordinário que Deus tem revelado a você. Perceba, se abra, porque Deus ele está se comunicando. Porque Deus ele está falando e começa a juntar os pontos, começa a juntar as peças. Quando a gente vai ver a vida de Mateus, também ele foi chamado onde? Na coletoria de impostos. Pedro, ele estava no mar, na pescaria, também estava no seu ofício de trabalho. Então não espere algo muito espetacular, mas espere algo extraordinário no seu ordinário. Não espere fogos de artifício quando Deus te chama, mas espere uma explosão que acontece no teu interior, porque você é impactado pelo poder da voz de Deus. Porque mexe com as suas estruturas. Mexe, e é irresistível, a voz de Deus, ela é clara. São João 23, eu acho muito interessante, até no filme dele relata isso, né? Ele era pequeno ainda, um adolescente, ele chega na mesa de casa, numa refeição, e ele diz: eu quero ser padre, Deus está me chamando. Aí eles perguntam para ele: como assim Deus está te chamando? O que ele está te dizendo? Ele não está me dizendo nada, mas ele está me chamando. É difícil explicar, como que Deus falou com você? Eu não sei te explicar, mas Ele falou, é uma voz aqui dentro. Existe o verbo interno e o verbo externo, Santo Agostinho insiste em nos ensinar. O que isso significa? Existe a palavra de Deus que está se comunicando externamente. Por exemplo, você está me ouvindo aqui agora. E eu posso estar sendo canal de Deus para você em algo que Deus está comunicando também em uma voz no seu interior. Aí acontece o quê? Há uma junção do verbo externo e do verbo interno, e há uma iluminação quando essas vozes se cruzam. Isso é, Deus está falando algo no seu coração, voz interna. Alguém, através de uma palestra, de uma pregação, de uma leitura bíblica, de um livro ou de uma canção, pronuncia algo externamente que condiz com aquilo que Deus está te falando. Essas coisas se cruzam, se chocam, iluminam, e você diz: Deus falou comigo. Deus se revelou a mim. E eu sei que é Deus, por quê? Porque é único e é irresistível. Onde Deus está te chamando? O que Deus está te dizendo? Qual é o seu lugar neste grande plano de Deus? É na Canção Nova? É uma congregação? É no sacerdócio? É no matrimônio? É numa vida missionária? De dedicação integral? No segundo elo? Comunidade de aliança? Onde é? Essa pergunta ela precisa ser respondida. E enquanto você não respondê-la, você continuará inquieto. Você continuará inquieta. Se o teu coração está inquieto, é porque a tua alma está exigindo uma resposta. Se ainda tem inquietude, ainda falta resposta. Tiago, e depois que você responde, cessou tudo? Não, vai vir outras inquietudes, mas nem é inquietude de correspondência, inquietude de missão. O cristão, o eleito, sempre tem um coração inquieto, ele nunca está conformado, ele é inconformado. Mas se você é chamado por Deus, você tem que começar a perceber, olhar para dentro de si e dizer: ei, peraí, por que dessa inquietude? Comece a responder, comece a averiguar, comece a perceber. A missão inerente à vocação é sempre superior às forças de qualquer ser humano. Nós nunca vamos ter capacidade para corresponder à altura do chamado, mas Deus nos dará toda a graça necessária para que, correspondendo e colaborando com essa graça, nós tenhamos condição de corresponder ao chamado e à missão que Ele nos confia. A nobre e bela missão, porque você faz parte de um plano muito maior. A Canção Nova faz parte de um plano muito maior. Olha que privilégio poder gastar a vida por Deus. Olha que privilégio você poder assumir o seu lugar na igreja, o seu lugar neste mundo, onde Deus te chamou. Então, instigue, seja provocado, mas também agora comece a provocar a Deus e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me fale com mais clareza, porque eu quero saber onde é o meu lugar.
onde você se identifica, onde o teu coração vibra. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo esse Provocação começa a sentir seu coração acelerar e uma inquietude, porque pode ser que você porte este dom, e aí o teu coração começa a reagir, porque o dom é dinâmico, e dentro de você ele começa a se mover, e aí começa a ressoar, e aí você começa a se perguntar, meu Deus, tem gente que admira a Canção Nova, mas tem gente que se identifica com ela, e aí pode ter vocação. Eu posso admirar, como outras realidades também, outros carismas. Mas é além da admiração, há uma identificação. Eu me sinto parte disso. Isso corresponde. Eu lembro quando eu fazia caminho vocacional. Cara, eu não conseguia traduzir, mas aquilo que eles me falavam da Canção Nova correspondia ao que eu desejava viver. E eu dizia, cara, é isso. É isso que eu quero viver. Vibrava no meu coração. As peças se encaixavam. Trazia sentido para mim. Então comece a constatar, comece a perceber. Mas pode ter algo que esteja te impedindo de dar o passo que você precisa. Ou até mais, está te impedindo de ouvir a Deus, de corresponder ao que Ele te pede, que é o medo. Por isso que o tema dessa pregação é: não tenha medo deles. E Deus percebeu na eleição de Jeremias que o medo estava assolando ele. A gente percebeu aqui quando a gente leu. O chamado de Jeremias se situa antes do nascimento. E o nosso também. Deus já tem um desígnio para nós. Aí Deus vem e revela, né? Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, já te havia consagrado e havia te designado profeta das nações. Imagina só. Olha lá. E rompeu. Deus interviu, Deus falou, o coração e a mente daquele homem se abriu, mas logo veio o quê? Eu respondi, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Olha o sentimento de incapacidade de Jeremias. Mas aí Deus já vem combater o medo de Jeremias e diz assim: não diga sou apenas uma criança, para aqueles que eu te enviar, tu irás. Então Deus já foi combater o medo que havia no coração de Jeremias, dizendo para ele: ei, eu vou estar com você. Eu vou estar ao seu lado, porque eu sei que você se sente incapaz, e eu sei que você é incapaz. Mas eu estou do teu lado, e aí a coisa começa a mudar. Mas o que é esse tal de medo, que é capaz de comprometer a vida de alguém, e de impedir que alguém viva o desígnio e o grande propósito de Deus? O medo. O medo é considerado um sentimento de receio, em relação a uma pessoa, a uma situação ou um objeto. É um receio. Uma preocupação que causa várias reações. E aí tem dois tipos de medo. O medo ele pode se identificar com a sensação de estarmos em uma ameaça física. Sei lá, um leão aparece aqui na minha frente. Isso vai causar o quê? Conforto? Acredito que não. Um medo. Um urso polar aparece diante de você. Uma ameaça física. Ele pode me atacar. Causa o quê? Medo. Mas também existe aquele medo fruto dos nossos pensamentos, que perante ao que pode nos suceder futuramente, e baseado numa imaginação ou acontecimento passado. Então existe um medo que se desenvolve a partir das hipóteses do futuro. Como se dará? Como será? O que acontecerá? E aí, esse medo ele pode vir de experiências passadas que eu já tenha vivido semelhantemente, e me causam um medo que aconteça aquilo de novo, ou coisas da minha imaginação. Então nós olhamos para o medo nesses dois tipos, diante de uma ameaça física, mas também aquele medo que está baseado numa hipótese de algo que pode acontecer no meu futuro. Por exemplo, tem gente que tem medo de morrer. Olha outra, quem já não foi assolado por esse medo? Nossa, eu tenho medo da morte. É uma hipótese, claro, é uma certeza, nós vamos morrer. Mas como se dará? Eu tenho medo de viajar porque pode acontecer um acidente. É um medo. São hipóteses que podem ser devido a situações passadas que eu já vivi de risco de vida, ou de coisas que eu vi que aconteceu com os outros, ou de coisas que eu imagino que pode acontecer. Só que me causa o quê? Medo, e medo causa uma reação. Fisiologicamente, o que o medo faz? O medo, ele ativa o nosso cérebro através de estímulos. Então, o nosso cérebro é estimulado através de estímulos exteriores ou interiores, como, por exemplo, o fruto da nossa imaginação.
Isso vai liberar substâncias e duas características físicas diante do medo. Imagina comigo o urso polar ou o leão aqui. O coração acelera e a respiração aumenta, ela fica mais ofegante. Fisiologicamente, essa é a reação do nosso organismo diante de uma situação de medo, pelas substâncias que são liberadas no nosso cérebro. Então, eu sinto meu coração acelerar, a respiração fica mais ofegante, e consequência disso é uma contração muscular, uma contratura muscular, e que ela vai funcionar em dois sentidos, ou para luta ou para fuga. Está percebendo então? O medo, ele nos afeta, desde a nossa psique, da nossa parte psicológica, emocional, física, e também afeta diretamente no que diz respeito às realidades espirituais. Por quê? Porque nós somos um ser espiritual, mas nós somos um ser integrado, portanto, nós estamos interligados às nossas dimensões do nosso ser. Deus percebeu que havia medo em Jeremias. Por quê? Por aquilo que poderia ou deveria acontecer, como é que as coisas se dariam. E numa vocação é comum que haja o medo, mas nem de tudo o medo é mal, pelo contrário. O medo, ele tem seus benefícios. Por quê? O medo, ele protege de perigos. Ele tem um papel e importância de sobrevivência. Se eu não tivesse medo do urso polar, o que aconteceria? Eu ia tentar abraçar. Aí ele me abraçar um pouquinho forte, me dá um... né? Quem sabe me dá uma bocanhada ali, né? Mas o medo faz o quê? Eu me restringir. O medo faz o quê? Eu me distanciar. O medo faz o quê? Eu me proteger. Então existe um grau e um nível de medo que é positivo, necessário para a sobrevivência da espécie, inclusive. Para o cuidado. Se eu não tivesse medo aqui, por exemplo, eu poderia ir aqui e cair. Daqui a pouco eu vou falar de um medo específico que eu tenho, você vai entender. Então o medo, ele nos protege. Então, vem comigo aqui. Deus, ele não é contraditório, porque ele é perfeito em tudo o que faz. Então, se o medo, ele tem um papel de proteção sobre nós, e ele é necessário para a nossa vida, por que é que Deus está combatendo o medo que me impede de viver o que ele me chama a viver? Porque quando o pecado entrou no mundo, o nosso equilíbrio foi afetado. As nossas emoções foram afetadas, todo o nosso ser foi afetado. Então, o medo, ele tem o seu papel positivo e necessário na proteção, na permanência, no cuidado. Entretanto, quando ele é exagerado, ao invés de me proteger, o que o medo faz? Ele me paralisa. E ele me impede de que eu reaja e faça o que eu preciso fazer. Quem não tem medo, gente? Todo mundo tem. Desde inseto até maiores coisas, como por exemplo, eu tenho medo de altura, literalmente. Já vivi várias vergonhas por causa disso. Então, o medo, ele nos paralisa. E nos impede de nós andarmos, caminharmos. Então Deus sabe, o medo sim, é parte constitutiva do nosso ser. Somos pessoas, seres humanos? Sim. E ele é importante, no grau certo, na medida certa, no nível certo. Agora, quando excede por causa das marcas, dos traumas, daquilo que nós carregamos, ele se torna paralisante. E ele nos impede de viver o que precisamos viver, inclusive vocacionalmente. E aí Deus, ele já vem com o remédio e diz: eu estou do teu lado. Você pode ter medo do futuro, mas eu estou do teu lado. Você pode ter medo do que vai acontecer, mas eu estou com você. Você pode ter medo do que vai acontecer na tua casa, você não tem controle do futuro, mas Deus diz: eu estou com você. E este é o melhor remédio e a melhor resposta que nós podemos ter. Não temas, não porque você é super-herói. Não temas, não porque você é uma super-heroína. Não temas porque você é autossuficiente. Não temas, porque eu sei que você é fraco, mas eu estou com você. Então, não queira, é utópico, é ilusório acabar com todo medo. Agora o que nós precisamos é trabalhar nestes medos que nos paralisam e que nos impedem de sermos quem somos chamados a ser. Por favor, me traz aqui, Riquel. Lembra que eu falei que eu tenho um medo, né? Pode trazer um pouquinho aqui, tá ótimo, irmão. Obrigado. Acho que vai dar certo. Se eu cair vai dar um meme incrível, mas tranquilo. Existem alguns medos que assolam todo eleito, todo aquele que quer corresponder a uma vocação, e você vai se identificar com isso.
E aí você pode olhar agora os medos como meios que te paralisam ou como oportunidades que te elevam. Imagina comigo que agora os seus medos são degraus de uma escada. Eu tenho medo de altura, ok? Não dessa, né, Tiago? Você é muito fiasco nisso. Certa vez eu precisei gravar um programa e aí eu tinha que saltar de tirolesa. E era alta. O que aconteceu comigo? Eu fui subindo, eu nem cheguei a saltar, eu só estava subindo. Depois de uns lances de escada, o que aconteceu? Qual que foi a minha reação? Minha perna começou a travar. Eu não consegui nem para frente nem para trás, eu travei. Por quê? Por causa do medo. Comecei a tentar me agarrar em alguma coisa. Falei, esse negócio vai cair, eu vou cair junto, vou me estribuchar lá embaixo. Me senti ameaçado, fiquei com medo. Minha perna travou, não é assim? Tem as reações físicas, travou. Só que o que eu escolhi naquela oportunidade? Eu vou encarar. Então, olha que interessante. Alguém veio junto comigo, eu me apoiei, e com essa pessoa eu fui subindo e cheguei lá. Aí eu saltei. Em outras situações aconteceu a mesma coisa. Alguém estava ao meu lado. Então, quando nós temos medo, nós precisamos de alguém do nosso lado. Então, você pode ter vários medos vocacionais. Então, você precisa de alguém ao seu lado. Mas aquele que te chamou está com você. Ele prometeu isso e ele é fiel em cumprir. Então, qual é o primeiro medo que um vocacionado pode ter? Os medos de uma vocação. Primeiro medo, primeiro degrau, o medo de não ser feliz. E se eu corresponder a isso que Deus me chama? E se eu não for feliz? Se isso comprometer os meus sonhos, os meus projetos? Aí eu me pergunto e te pergunto, o que é mais perfeito? O que é mais garantido? No caminho de felicidade, os nossos planos limitados ou o plano elevado do Deus que criou todas as coisas? Segundo medo, o medo de deixar. Segundo degrau. Eu tenho medo de deixar minha casa, deixar os meus sonhos, deixar meu trabalho, deixar minhas seguranças. E toda vocação porta um deixar. Então eu tenho medo de deixar. Então com esse medo eu posso paralisar e dizer, não, eu não vou subir porque eu tenho medo. Eu não vou encarar isso porque eu tenho medo. Eu não vou corresponder a esse chamado elevado que Deus me faz porque eu tenho medo. Então você pode parar aqui. Mas não para por aí. Eu tenho medo de perder. Meu Deus, eu vou perder. Perder o quê? Eu posso perder tempo, bens, oportunidades, possibilidades. Então o medo de perder pode me paralisar e me impedir de encará-lo. Está começando a dar um friozinho aqui, bem de leve, mas está tranquilo, tá? Do chão não passa. Qual que é o outro medo em uma vocação que pode ser salientado? O medo de errar. E se eu corresponder, se eu disser o meu sim e tiver errado, se é coisa da minha cabeça, olha, Deus ele não se contradiz. Por isso que o discernimento vocacional é feito pautado com ajuda. Primeiro com a vida de oração, depois com a ajuda de pessoas experientes. Por isso existe um caminho vocacional de pessoas que vão te ajudar a identificar. Você não vai fazer isso sozinho. Também existe o medo de não corresponder à altura do plano de Deus a seu respeito. Eu não vou dar conta de tudo isso. É muito exigente. É muito elevado. Então, eu não vou dar conta de corresponder. O que Deus está pedindo é muito. Eu sou muito fraco, muito pequeno. E aí você pode escolher paralisar. E se justificar nisso. Eu não vou corresponder a um chamado porque eu tenho medo de não conseguir correspondê-lo. Aí existe um sexto degrau. Ai, meu Deus. Que é o medo do futuro. Meu Deus, o que que eu vou comer? Meu Deus, o que que eu vou fazer? Tem gente que está com mais medo do que eu, né? Vai dar audiência se eu cair. Olha, eu tenho medo. Como vai ser o meu futuro? Dos meus filhos? Como é que vai ser o futuro da minha casa? Minha saúde? Quem vai cuidar? Peraí, como é que eu vou viver da providência? É um medo que pode me paralisar. E eu quero viver no sistema do mundo. O Padre Jonas já nos ensinou, né? Sobre o sistema do mundo, o sistema de Deus. Não, eu quero viver no sistema de Deus. Isso é, na condução da divina providência que cuida da minha vida, que zela pela minha vida e que vai providenciar todas as coisas. Eu, quando fui discernir para o celibato, o diretor espiritual que me acompanhava, eu disse, meu Deus, e quando eu ficar velhinho, quem vai me pôr no sol? Eu não sou casado, não tenho filhos. Aí o diretor espiritual me falou assim, Tiago, enquanto você quiser entender as coisas sobrenaturais apenas na perspectiva natural,
você não vai encontrar resposta, porque vocação sempre é uma atitude de fé. Então você precisa confiar no Deus que te chamou agora, é o Deus que vai prover o que você precisa. Aí eu fiz o quê? Engoli. Então o medo do futuro. Ai meu Deus. E aí também existe o medo de ficar só. Segura, consegui. E ó, sem as mãos, ó, malabarista. O medo de ficar só. Meu Deus, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar minhas seguranças, aquele convívio familiar, os meus amigos, eu vou ficar sozinho. E aí a gente esquece que Jesus disse que quem deixar pai, mãe, receberá o quê? O cêntuplo. Não sem perseguições, mas vai receber o quê? O cêntuplo. Em irmãos, casas. E aí quando você vai vencendo os seus medos, você vai se elevando, você vai entendendo o plano elevado e alto ao qual Deus te chama, que é chegar na eternidade, porque a tua vocação tem um objetivo, te elevar a ponto de você chegar na eternidade, na altura. Por isso buscai as coisas do alto. Mas lembre, os seus medos não são meios que te paralisam, podem ser degraus que te fazem subir mais alto. É por isso que você tem que ter a coragem de encarar, de subir, porque ninguém vai subir sem superar os seus medos. E a certeza é o quê? Ele está do meu lado, Ele está comigo, Ele é por mim, Deus está com você. Ele prometeu, e se existe alguém que é fiel em cumprir o que promete, é Deus. Eu não sou fiel, eu posso vacilar, você pode vacilar, mas Deus não. Se a iluminação quiser que eu troque alguma coisa aqui, aproveita que estou alcançando. Tiago, então você está querendo me dizer... Rolou, né? Nem tremi tanto assim, não. Você está querendo me dizer, então, que os meus medos vão estar sempre presentes comigo e há tanto tempo eu estou rezando para conseguir superar os meus medos. Há tanto tempo eu estou pedindo a Deus que me liberte dos meus medos. Deixa eu te dizer, continue a rezar e pedir, Senhor, trabalha na minha vida. Me liberta de tudo aquilo que precisa ser libertado, a superar aquilo que está me paralisando. Mas não esqueça, os medos, eles não vão desaparecer para você corresponder. Sabe o que você vai fazer? Você vai corresponder e carregar os seus medos junto com você. Mas você não vai deixar de caminhar. Você não vai deixar de dar os seus passos. Põe embaixo do braço e carrega os seus medos e não esqueça que o tempo todo eles estão te desafiando a crescer e amadurecer. Então para de querer não ter medo para corresponder. Corresponda com eles, porque você tem alguém ao teu lado. O medo ele vai estar sempre presente. Ou ele será uma oportunidade para te paralisar, ou vai ser uma oportunidade para te elevar, para te fazer subir, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer. Estou na Canção Nova, superei todos os medos? Claro que não, eu continuo com vários medos. Gente, se você quiser conhecer uma pessoa insegura, prazer, Tiago Marcon. Deus já trabalhou muito em mim. Aí alguém diz, Tiago, balela, olha aí, você está aí na frente, você faz isso, faz aquilo. Não, mas porque existe alguém do meu lado que foi trabalhando em mim neste carisma, fez com que eu fosse superando estes medos, que a insegurança ia causando dentro de mim, e me fazendo encarar, me fazendo falar, me fazendo ir, e eu continuo com medos, mas eu estou com a minha escadinha aqui, carregando ela para frente e para trás. Só que a diferença é, se eu estiver sozinho, eles me paralisam, se eu estiver com ele e ele está comigo, eu vou enfrentar e eu vou superar. E isso para todas as realidades da tua vida. Confesso para você, quando eu estava para vir para a Canção Nova, eu lembro de uma conversa que eu tive com o meu pai. O que aconteceu, né? Meu pai pagou minha faculdade, eu me formei, eu já fazia caminho vocacional e eu estava vindo para a comunidade. E naquele ano minha irmã ingressou na faculdade e meu pai disse assim para mim, sentado na sala, nunca vou me esquecer. Agora que eu ia contar com a tua ajuda para pagar a faculdade da tua irmã, você vai embora? Nossa, mãe. Pesado, né? Jogo baixo, pai, jogo baixo. Claro que na hora, humanamente, tudo aquilo me abalou. E se eu ficasse, eu acredito que Deus não ia deixar de me abençoar, porque eu ia ficar para ajudar. Só que eu escolhi confiar e eu disse, lá do fundo, contrário aos meus sentimentos, eu disse, porque vocação não é sentimentalismo, não está baseado nos sentimentos. Perpassa. Mas é muito mais, é sempre uma postura, uma atitude, um passo de fé. Eu disse, pai, eu preciso ir porque Deus me chama. E naquela hora, com essa resposta,
eu estava dizendo nas entrelinhas: Deus, eu confio que o Senhor vai cuidar de tudo. Resumo da ópera: eu vim, minha irmã entrou na faculdade, ganhou bolsa, conseguiu estágio, meu pai não precisou financiar a faculdade dela, concluiu sem dívida nenhuma. E hoje, graças a Deus, já é casada, tem filhos lindos, meus sobrinhos, abraços. Mas se eu não tivesse a postura de, naquela hora, não me deixar levar pelo sentimento, mas pela certeza de fé de que Deus me chamava, eu não estaria aqui. Então eu precisei vencer isso com a graça. Mas por que eu consegui? Porque tinha alguém ao meu lado. Alguns exegetas, estudiosos da Bíblia, dizem que a palavra não temas e não tenha medo aparece 365 vezes na Bíblia. Quantos dias tem um ano? Pois é. Então, se não for tudo isso, claro, isso é uma evidência que alguns trazem. Mas várias vezes, na Sagrada Escritura aparece não temas. E por que Deus insiste em dizer não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo? Porque Ele sabe que o poder que o medo tem de nos impedir de cumprir a vontade e o desígnio dEle. E de paralisar a nossa vida. Então Deus insiste. Eu digo sempre, Deus ora diz, Deus fala e às vezes Ele grita. Quando Ele insiste numa mesma coisa. Então Ele fala, olha, não tenha medo, não temas, eu estou com você. E você veio quem sabe para a Canção Nova hoje para ouvir isso. Não tenhas medo, porque eu estou com você. E qual que é o oposto do medo? O oposto do medo, o antônimo é intrepidez, é ânimo, é coragem, é ousadia, é atitude. Eu tenho clareza, gente, que eu não sou ainda aquilo que Deus me chamou a ser por causa ainda de alguns medos que me paralisam. Mas eu sei que essa não é a resposta definitiva. Porque Ele está ao meu lado e Ele vai me fazer superar todos os medos e todos os receios que eu trago. Eu quero que o desígnio do Senhor se cumpra em mim, onde eu não estou correspondendo. Essa é a pergunta que eu me fiz hoje de manhã, quando eu fazia estudo bíblico dessa palavra, porque primeiro Deus precisa falar comigo. Onde eu não estou correspondendo? A minha oração insistente tem sido essa: Senhor, onde eu não estou correspondendo? Porque se existe alguém que está sendo infiel, esse infiel não é o Senhor, sou eu. Então o que está faltando da minha parte, Senhor? O que está faltando da minha parte para corresponder ao Teu plano maior, ao Teu plano superior, no chamado que Deus te faz, na vocação a qual Deus te elegeu desde toda a eternidade? O nosso grande objetivo é querer descobrir o que Deus quer sobre mim. Eu preciso me encontrar, eu vou me realizar na vontade de Deus. Não, desculpa, na minha visão e percepção medíocre, mas na vontade dEle. Então não temamos, não tenhamos medo de perguntar o que o Senhor quer de mim. Pode ser que você já seja casado, mas agora, Senhor, o que Tu queres de mim? Você que é jovem e está descobrindo, Senhor, o que Tu queres de mim? Não tenha medo de ouvir a voz daquele que só quer o teu bem. Eu estou falando isso para mim. Para que temer? Pega comigo João 14, 25 a 27, a gente vai rezar. Evangelho de João, capítulo 14, 25 a 27. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, Jesus falando. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Nem tenha medo, mais uma vez ele dizendo, o Espírito virá, Ele quer força, Ele quer graça, Ele quer coragem. Eu dou-vos a minha paz, não como o mundo dá. Então não se perturbe o vosso coração, nem tenhas medo. Porque você sabe em quem você colocou a sua confiança. Você sabe em quem você colocou a sua fé. Então para rimar agora, fica de pé. Vai, fica de pé no seu lugar. Vamos rezar com disposição, combinado? Vamos? E nós queremos rezar, começar a rezar, pedindo que de fato haja uma libertação no nosso coração de todo o medo paralisante, que pode estar nos impedindo de corresponder ao chamado de Deus. Ah, meus irmãos, Deus é fiel em cumprir. Eu deixei tanta coisa valiosa, preciosa para mim, mas eu toco na graça do cêntuplo de Deus. Do cêntuplo de Deus.
tanto carinho da providência, da parte de Deus sobre mim, eu vejo, meu Deus, não que você venha pelo interesse do que você vai receber, mas é uma consequência do corresponder, de estar buscando a vontade de Deus. Com tantos vacilos, meu Deus, Deus sabe o quanto eu vacilo, o quanto eu erro, o quanto eu preciso retomar, o quanto eu preciso recomeçar. E eu só consigo isso porque Ele está do meu lado. Então repete assim comigo: Senhor, eu sei e creio que eu não estou sozinho. Que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, se o Senhor está comigo, tudo é possível. tudo é possível. Inclusive o impossível. Inclusive o impossível. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. O Senhor não me deixou. O Senhor não me deixou. Eu te deixei muitas vezes. Eu te deixei muitas vezes. Mas o Senhor nunca me deixou. Mas o Senhor nunca me deixou. E eu preciso, Senhor, E eu preciso, Senhor, acreditar, acreditar, me apoiar me apoiar e me apropriar e me apropriar desta verdade. desta verdade. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e vá com as suas palavras agora dizendo: Senhor, me liberte de todo o medo que me paralisa. Senhor, me liberte de tudo aquilo que hoje pode estar me impedindo de viver o Teu chamado, de escutar a Tua voz, de acolher a Tua eleição sobre mim. Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que nesta hora nós sejamos libertos dos medos paralisantes, mas que agora pela força da Tua graça, do Teu Espírito, do Teu poder que opera em nós, que nós possamos ser tomados de intrepidez, de coragem, de ousadia, de graça de enfrentamento, para que agora os nossos medos de fato se tornem degraus, para que a gente consiga começar a se elevar num plano superior. Senhor, os nossos planos são muito baixos, a minha visão é muito limitada, mas eu acredito que os Teus planos em relação a mim são superiores. Então eleva a minha visão, Senhor. Vai com suas palavras, eu estou rezando por mim e por você. Eleva o meu coração, eleva a minha percepção, faz crescer a minha fé e faz-me vencer os medos, Senhor, porque eu quero ouvir a Tua voz, eu quero corresponder ao Teu chamado. Então me tira o medo, Senhor, me liberta, Senhor, daquilo que me paralisa. Sim, Senhor, o medo faz parte da minha constituição, mas me liberta do medo paralisante, de como vai ser o meu futuro, do medo, Senhor, de perder, do medo, Senhor Jesus, de perder oportunidades. O Senhor me fala de muitos jovens que têm medo de entregar a sua vida a Deus, porque tem medo de perder um futuro promissor que você tem diante dos teus olhos. Deixa eu te dizer, nenhum valor, nenhum dinheiro, nenhum bem, nenhuma riqueza supera o bem eterno que Deus tem reservado para você. E Deus fala a você que Ele tem muitos bens para derramar na vida das pessoas através da tua vida. Então comece a reposicionar a sua vida na vontade de Deus e diga: eu quero a Tua vontade, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, eu quero cumprir o Teu chamado. Então me fortalece, Senhor, me socorre nesta hora, em Teu nome, Jesus, nós pedimos. Eu acredito na eleição que existe aqui, todos que estão aqui são eleitos para um chamado específico. Então que seja a hora de descoberta, descobre o que está encoberto, abre os nossos olhos, liberta o nosso coração e faz-nos buscar com determinação a Tua vontade. Eu quero a Tua vontade, eu desejo a Tua vontade, Senhor, eu quero encontrá-la. Ainda há tempo para você, ainda há tempo para você, ainda há tempo para você. Anuncia-me. Senhor, de um Deus tão grande, eterno.
Espírito junto com o ministério. Ora no Espírito de Deus. Ora com o Espírito Santo de Deus, que é dínamos, que é movimento em nós. Comece a desinstalar o que precisa ser desinstalado e recolocar no devido lugar cada coisa, cada sentimento, cada emoção. Espírito Santo de Deus, vem com poder sobre nós, porque nós precisamos da coragem que tu geras. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Espírito Santo de Deus, pela tua presença derramada, trazei disposição agora ao meu coração. Se você precisa da disposição para a correspondência, diga: Senhor, dá-me a disposição, Espírito de Deus, dá-me a disposição. Ora no Espírito, para que dê a você toda a graça necessária seja concedida a você. Toda a graça que você precisa para sair da canção nova aqui desses dias, destemido e decidida a corresponder ao que Deus quer. Não quero o que os homens querem, mas quero o que Deus quer para você, na sua vida. Que haja uma retomada vocacional, Senhor, inclusive daqueles que já encontraram a sua vocação, mas que agora precisam ser revitalizados. Revitaliza matrimônios, revitaliza vocações, sacerdotes, Senhor, revitaliza no poder do teu Espírito, porque nós queremos corresponder à tua vontade, Senhor. Coloca-nos no lugar do teu plano magnífico e grandioso. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com poder. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com poder. Age nos nossos corações e abrasa. Existem pessoas que agora precisam ouvir a tua voz e serem rompidas a sua surdez. Sim, Senhor, abre os ouvidos e fala, Senhor, fala, Jesus. Fala e chama, atrai para si. Olha lá, pastor, existe uma mãe que está nos acompanhando agora e que você tem medo de perder os seus filhos. Você é rodeada por uma sombra de morte. É forte a palavra, eu sei, mas você vai entender. Você tem muito medo de perder os teus filhos, mas agora você está sendo libertada deste medo. Inclusive você queria os seus filhos sempre muito perto de você, como maneira de segurança. Comece a confiar a vida dos teus filhos ao Deus que os criou. Liberta-nos, Senhor, do medo. Liberta-nos, Espírito de Deus. Ori alabassore candara labadora labassera labarala. Candara labadara labassora labadara labassora labadara labadorere. Candara labadara labadara labassira labadara 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 labadara. Se você tem algum medo, diga em palavras agora, Jesus. Diga: Senhor, é deste medo que eu preciso ser libertado. É deste medo que eu preciso ser libertada, Senhor. Liberta-me. Ori alabassora labadara 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 la. Candara labadara 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 la. Candara labadara 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 jovem, que você já estava com tudo pronto para entrar na congregação a que o Senhor te chamou, mas os seus medos te impediram de sair de casa. Inclusive você até fez as malas, mas os medos que você trazia do desconhecido, desta vida austera que você é chamada a abraçar, esses medos te paralisaram, porque existia uma voz interior que te dizia: você não é capaz, você não vai dar conta. E hoje o Senhor te diz que você vai dar conta, porque Ele estará do teu lado. Amém. E esta pregação hoje te trouxe de volta o desejo de corresponder a este chamado que o Senhor te fez, porque o Senhor não quer nada menos do que a tua santidade, e você precisa dar o passo de confiar em um Deus que está do teu lado, mesmo diante dos teus medos. Não há o que temer, pois é o Senhor quem vai te capacitar para corresponder à sua vocação. Não há